Olá, pessoal. Está começando agora mais uma edição do Boletim Invest News. O nosso assunto novamente é a guerra na Ucrânia e a gente vai falar sobre as perspectivas para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Hoje teve mais uma rodada de negociações. A gente vai falar sobre o que a gente pode esperar. Será que um acordo entre Rússia e Ucrânia estaria perto? A gente pode vislumbrar ou isso ainda deve ser lento? A gente vai discutir as perspectivas, além, claro, falar de mercado financeiro, como que isso segue mexendo com a nossa bolsa e a nossa moeda por aqui, e também os outros mercados pelo mundo todo, um resumo das notícias que mexeram com o mercado, dólar, Bitcoin e Bovespa, as ações que mais subiram e mais caíram, e entre os destaques a gente vai falar sobre os frigoríficos, que estão reagindo também a todo esse contexto internacional, o que a gente pode esperar para esse setor na Bolsa de Valores, quais empresas devem ser mais impactadas ou menos, e para falar sobre todos esses assuntos, eu estou com o Murilo Breder, analista da Nu Invest, que vocês conhecem, é de casa, mas também tem um convidado especial. Antes de chamar, deixa eu dar boa noite para você, Murilo, tudo bem? Obrigado, Karina. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. Vamos lá, mais um boletim para conta. Hoje um boletim, uma edição especial. Eu já sou de casa, todo mundo já me conhece. Eu quero dar aqui as boas-vindas para o professor que vai nos ajudar nessa discussão para entender o que está acontecendo ali na Ucrânia e na Rússia. Eu vou entrar para falar de bolsa, falar daquilo que eu entendo, daquilo que eu acompanho, falar de, enfim, de empresas de proteína animal. Vamos lá, vamos comentar os destaques do dia de hoje. É isso aí, você já tem cadeira cativa, Murilo, mas vamos dar as boas-vindas então para Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie em Brasília. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Karina, uma enorme satisfação estar aqui contigo e o Murilo no Invest News. É uma enorme satisfação mesmo, de verdade, poder estar com pessoas que a gente acompanha e admira o seu trabalho. Então, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor. Vamos lá. Eu trouxe algumas notícias, tem um monte de pergunta que a gente poderia fazer sobre esse assunto. O pessoal certamente também vai deixar a caixa de comentários aqui bastante cheia de coisas interessantes, como sempre, mas vou tentar cobrir o máximo possível desse assunto no tempo que a gente tem. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar aqui com o senhor é sobre a notícia de uma rodada de conversas que aconteceu hoje. A Rússia teria concordado em apoiar a ideia de estabelecer ali corredores humanitários para civis. A gente tem acompanhado imagens, na verdade, bastante chocantes de ataques que estão atingindo, sim, civis. Os números de mortos são ali desencontrados, os números de vítimas, mas o fato é que, sim, civis estão sendo atingidos. Além disso, a gente também teve a notícia que uma terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia para se chegar em um cessar-fogo, de fato, entre os países. Isso deve acontecer no começo da semana que vem. Ou seja, tudo certo, nada resolvido, né? Como a gente costuma dizer. Então, primeiro a gente quer saber o que a gente pode esperar dessas negociações. A expectativa é de que elas sejam, de fato, mais rápidas, de que elas avancem pelos próximos dias, ou a gente deve esperar aí algum impasse, uma negociação mais lenta? Quais são as perspectivas nesse momento para um possível fim desse conflito? Deve demorar ou a gente pode ficar otimista de que ele estaria mais perto? Olha, Karina, toda negociação é bem-vinda, especialmente quando a gente está diante de um conflito que é tão delicado. Eu acho que a gente precisa entender, primeiro, o quão delicado é esse conflito. Ele está nas portas da Europa, ele está nas fronteiras da OTAN, e isso pode levar o mundo a uma guerra nuclear. Esse é todo o problema, esse é todo o medo que a gente tem na comunidade internacional, é que esse conflito se torne um conflito nuclear. Por esse motivo, a OTAN não ajudou militarmente a Ucrânia, porque a conta é, se o fato é que a Ucrânia tenha que cair e o fato de termos sanções econômicas à Rússia é o preço que tem que se pagar, ou seja, vai se fazer isso. Agora, um conflito às portas da Europa. Vocês já imaginam se cai um míssil apontado para um lugar equivocado, cai dentro da Polônia, a gente vai estar diante de um conflito de proporções inimagináveis. Né? Então, toda negociação é bem-vinda, mas o grande problema que a gente tem em termos de negociação nesse momento é que a Rússia não é confiável. A Rússia mente. Ela já mentiu quando colocou as suas tropas, disse que eram delírios do Ocidente, que haveria uma invasão. Eles tomaram a Crimeia, eles já tomaram outros territórios em anos passados, e nos parece muito mais de que a Ucrânia
está refém da Rússia e a Rússia está ganhando tempo. A Rússia ganhando tempo com essas negociações para avançar mais. Porque se nós tivéssemos negociações com um cessar-fogo, aí sim a gente poderia entender que o objetivo dessas negociações é realmente a paz. Mas me parece que o objetivo das negociações do lado russo é simplesmente empurrar um pouco mais adiante a resolução desse conflito, enquanto a marcha contra Kiev continua. E se ela continua, a gente vê que a Rússia continua no seu mesmo ímpeto. Portanto, as negociações elas de nada servem, porque a Ucrânia continua sob bombardeio da Rússia. Então, este é o grande problema que a gente enfrenta nesse momento. Evitar uma guerra nuclear, evitar que a OTAN entre neste conflito, evitar que a Rússia use armas de caráter nuclear dentro desse conflito, e que se o preço que a paz tiver que ser paga com a entrega da Ucrânia, isso será feito com sanções, por certo, mas será feito para se evitar, né, que a gente entre num conflito de proporções inimagináveis. O senhor tocou nesse ponto da questão nuclear. A gente teve, inclusive, notícias hoje sobre isso, que é a seguinte: a Ucrânia ainda controla duas importantes usinas nucleares no sul do país, incluindo a maior da Europa, mas as forças russas estão se aproximando. Quem disse isso foi o chefe interino da empresa nuclear estatal ucraniana. Recentemente, professor, inclusive, a gente teve outras notícias sobre exercícios nucleares na Rússia. O senhor comentou sobre a questão da confiança na Rússia, me parece uma questão delicada, inclusive a gente vê movimentos como esse por parte da Rússia, ou seja, existe de fato essa preocupação nuclear, mas além disso, eu emendo numa outra pergunta que é a seguinte: as respostas dos outros países, por enquanto, têm sido de sanções econômicas. A gente tem países, inclusive, enviando armas para a Ucrânia para fortalecer aí a resistência ucraniana, mas nenhum país, pelo menos por enquanto, deu indicação que de fato vai entrar num conflito armado com a Rússia, aí ao lado da Ucrânia. Então, a gente ouve muitas perguntas, inclusive do pessoal que nos acompanha, se isso seria uma terceira guerra mundial, ou início de uma terceira guerra mundial, mas quando a gente vê, por exemplo, essas notícias envolvendo as usinas nucleares, é claro que isso assusta. Então, gostaria de ouvir a sua análise sobre a dimensão que essa preocupação deve tomar, se a gente de fato estaria aí na beira de uma guerra mundial envolvendo outras nações, ou a gente ainda está longe disso acontecer por algum motivo. Olha, a gente não está à beira de uma terceira guerra mundial, mas que a gente está no limite de uma possibilidade disso acontecer, isso é muito claro. Um pequeno erro, um pequeno movimento, ele pode fazer eclodir uma guerra nuclear sem dúvida alguma. A gente não pode esquecer que a gente está de um lado ali com a Rússia, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, e do outro lado a gente tem a OTAN com vários países que também possuem um número de ogivas nucleares que ultrapassam a Rússia. Então, na verdade, um conflito nuclear é algo que realmente poderia destruir o planeta, né? Dependendo do tipo de ataque que acontecer, a gente pode ter uma nuvem que pode encobrir grande parte do planeta, uma nuvem radioativa, durante até se dissipar por mais ou menos 3 anos, dependendo da magnitude do ataque. E isso poderia acabar com plantações, a economia, mortes de cerca de 2 bilhões de pessoas, ou seja, um cenário catastrófico. E as pessoas sabem disso, eu digo assim, as pessoas que são os negociadores, eles sabem disso, a União Europeia sabe disso, os americanos, os russos, todos sabem disso. Eu espero que as armas nucleares estejam sendo usadas somente como elemento de dissuasão nesse conflito. Porque no momento que a primeira for usada, a gente pode estar mergulhando o mundo inteiro numa condição inimaginável, que pode tornar o planeta inabitável. Então, porque nós temos ogivas nucleares o suficiente para destruir o planeta. Então, não é uma guerra normal como nós vimos na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Não, a capacidade de destruição de uma terceira guerra mundial é enorme. A possibilidade disso acontecer, ela é real. Significa que vai acontecer? Não,
mas se ela viesse a acontecer, ela começaria e poderia começar exatamente por um local como a Ucrânia, onde a gente tem Oriente e Ocidente, onde se encontram exatamente naquele lugar, onde você tem várias nações dentro do mesmo país e potências nucleares apoiando lados diferentes. Então, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é muita calma, muita parcimônia. As pessoas têm que saber que a boa negociação não é a que é boa para todo mundo, mas é aquela que a gente consegue manejar para todos os lados, com um pouquinho de derrota para todos os lados, mas aonde saiam todos seguros. Professor, o pessoal está mandando perguntas aqui para o senhor na caixa de comentários. Por exemplo, o Marcos Soares diz, beleza, depois a Rússia invade outro país e depois outros, pensar assim e ninguém faz nada. Imagino que seja aí sobre a possibilidade de acabar com a guerra entregando a Ucrânia, né, digamos assim, como o senhor estava comentando. Agora, isso, claro que eu vou pedir para o senhor responder a pergunta do Marcos, mas eu gostaria de emendar numa outra que é a seguinte, se a gente pensar no motivo pelo qual a Rússia invadiu a Ucrânia, é possível vislumbrar que isso possa acontecer com outros países ali na região, ou até em outras regiões? Primeiro, qual que é o problema da Rússia com a Ucrânia? E se isso de fato acontecer, se a gente vê a Ucrânia entregue à Rússia, isso pode acontecer com outros países também? Então, vejamos bem, o cenário da Ucrânia ele é muito delicado, porque a Rússia, no momento que ela começou em Kiev, né? Então a Rússia começou dentro da Ucrânia, depois se expandiu para o outro lado, para todo o Oriente. Mas a sua origem, ela está juntamente com a origem da Ucrânia. Mas claro que a gente está falando de séculos atrás. Ao longo do tempo, se criou também uma nação ucraniana e se criou uma nação russa. Agora, o que nós temos para a gente visualizar o problema, a gente precisa olhar para o mapa da Ucrânia. E existe um rio que corta a Ucrânia de norte a sul, que se chama Rio Dnieper. Esse rio separa o oeste e o leste da Ucrânia. A questão é, aonde a gente tem a parte oriental, mais a leste, nós temos regiões que são muito ligadas à Rússia. Porque se a gente lembrar bem, a União Soviética era dona da Ucrânia, ou seja, para ali existiu durante muito tempo uma imigração massiva de russos para a Ucrânia. Então nós temos na região leste da Ucrânia uma região onde você tem muitos descendentes de russos, muitos russos, e do outro lado, a oeste, nas fronteiras da OTAN e da União Europeia, você tem uma Ucrânia mais ocidentalizada, uma Ucrânia sem tanta influência russa, e Kiev fica exatamente no meio dessas duas Ucrânias, que é a capital do país. Então, portanto, fica muito claro de que a gente tem nações dentro da Ucrânia. E talvez uma partilha da Ucrânia fosse algo que não seja ideal para todo mundo, mas que fosse o que poderia ser feito para a gente evitar uma escalada do conflito. Como é bem colocado aí na pergunta, é claro que se entregar a Ucrânia, Putin vai atrás de outros lugares depois. E a gente sempre lembra da Segunda Guerra Mundial, dos acordos de Munique, quando a Europa entregou parte da Tchecoslováquia para o Hitler para evitar uma escalada da Segunda Guerra, mas mesmo assim ela aconteceu e Hitler continuou avançando. Eu gostaria só de lembrar para o pessoal que nos assiste que existe uma grande diferença entre a década de 30 do século passado e agora. É a capacidade nuclear e de destruição mútua do planeta que a gente tem. Então, diferentemente de 100, 90 anos atrás, nós estamos diante de uma situação que inspira muito mais cuidados, porque as armas que nós temos hoje, elas são muito mais letais do que as que se usavam há 90 anos atrás. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para essa situação, para a gente não acabar caindo em um conflito nuclear. É claro que a Europa não pode entregar de mão beijada a Ucrânia e outros territórios a Vladimir Putin, mas também não pode se engajar numa guerra que pode levar a uma destruição mútua entre Rússia e Ocidente.
e a China também envolvida. Então, nesse caso, a gente precisa olhar para o tabuleiro, olhar para a Ucrânia, olhar para as forças dos dois lados, entender os limites da OTAN, onde é que a OTAN está, e a gente também precisa negociar uma saída, talvez prolongando as fronteiras da OTAN para a Finlândia e para a Suécia, e também talvez dividindo a Ucrânia com o oeste da Ucrânia, que estava em guerra civil, talvez indo para o lado da Rússia, mantendo uma parte da Ucrânia independente e com a segurança para o regime russo de que ela não vai entrar na OTAN, mas que ela vai entrar na União Europeia. Então, quer dizer, existem, eu acho, pontos de negociação que podem ainda ser conversados entre as partes, porque uma das coisas que o pessoal fala com muita razão é que pode haver uma escalada, que Putin pode ir adiante. Claramente, o próximo passo de Putin, se ele levar a Ucrânia com muita facilidade, é avançar na Moldávia, que é um pequeno país a sudoeste da Ucrânia, que está entre a Ucrânia e a Romênia, e esse pequeno país não faz parte da Europa, não faz parte da União Europeia, não faz parte da OTAN, e tem um governo pró-Ocidente, da Maria Sandu, que foi eleito em 2020. Então, quer dizer, a gente precisa olhar com muito cuidado, porque a Moldávia pode ser o próximo elemento desse tabuleiro. E assegurar a independência da Moldávia é algo que também tem que estar na mesa de negociação com a Rússia, quando se trata também de Ucrânia. Agora, uma outra pergunta aqui interessante, porque acho que pega tanto a área do professor quanto a sua, Murilo, é a do Gabriel Albuquerque. Ele quer saber o seguinte: mesmo com uma negociação entre as partes, as sanções econômicas continuariam? E aí, sendo assim, as commodities como o petróleo devem continuar subindo? Ou seja, se a gente tiver uma negociação em que a Ucrânia não sai exatamente totalmente independente da Rússia, os outros países eles devem continuar aplicando sanções à Rússia, já que de fato houve uma invasão, houve uma tomada ali dos territórios, e aí se isso acontecer, a gente deve continuar vendo impactos econômicos e por consequência nos mercados, certo? Então, gostaria de passar essa pergunta para vocês dois dessa vez, vocês se dividam aí como acharem melhor, mas é uma pergunta bastante interessante justamente por pegar esses dois lados, né? Por favor, professor, pode começar e passa a bola para mim aqui que eu entro para falar de mercado. Tá certo, Muri. Olha, eu acredito que realmente a gente vai ter as sanções por mais tempo, porque aquilo que aconteceu na Ucrânia é algo muito grave e Vladimir Putin não vai sair deste conflito sem algo na mão. E enquanto ele estiver com este algo na mão, nós estaremos diante de sanções. E as sanções são duríssimas e vão ser cada vez maiores. Elas podem simplesmente parar no momento que eles tiverem que negociar a questão do gás. E a Europa já está trabalhando com fontes alternativas para evitar a dependência de gás da Rússia. Mas a gente sabe que isso não é feito do dia para a noite, né? Então, há uma dependência europeia em relação ao gás russo, e essa é a principal carta na manga que Vladimir Putin possui. Agora, existem países que estão além da Europa. A gente também está falando de sanções aplicadas pelo Japão, pela Austrália, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, por diversos países que também têm comércio com a Rússia. Eu acredito que a Rússia vai sofrer essas sanções ainda durante um bom tempo, e o mundo que vinha se recuperando da crise econômica gerada pela pandemia deve mergulhar numa segunda crise agora, gerada por esse conflito, e gerada pelos desdobramentos econômicos das sanções, que já aumentou o preço do petróleo, aumentando o preço então das commodities de um modo geral, mexendo no preço dos alimentos, e países como o Brasil colhendo inflação que vai gerar alta de juros. E bom, aí eu já estou entrando muito na área econômica, eu passo para o Murilo. Não, perfeito.
Tem a questão de que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, tem a questão de que ela produz 10% do ouro do mundo. Então, esse commodity é sempre uma questão de oferta e demanda, né? Então, quando a gente tem uma diminuição da oferta e uma demanda crescente por esse ativo, o preço é naturalmente para cima. Então, com essa questão da possibilidade aí, do agravamento dos conflitos, a gente pode estar diante do que a gente chama de estagflação, né? Umas economias estabilizadas ali de lado e a inflação crescente, porque você tem custo das matérias-primas, nas cadeias de produção, crescimento global é imprevisível e os conflitos, né, são sempre algo, como o professor acho que deixou claro, sempre algo bastante difícil de resolver, demorado. Então a gente sabe que as consequências são inflação e uma piora, né, no crescimento econômico de uma forma global, porque isso impacta todo mundo. O grande questão aqui é realmente o grau, a profundidade e quanto tempo isso vai demorar, tá? Então, tem uma frase, definição de risco que o gestor Howard Marks usa, e eu adoro ela, muito a ver com o que o professor falou aqui. Risco significa que muito mais coisas poderiam ter acontecido do que as que realmente aconteceram. Então, assim, existe uma gama de cenários possíveis e a gente precisa se preparar um pouco para eles. Eu não acho que precisa ser extremista, migrar, vender tudo de renda variável, pegar arma e manteiga, se esconder numa caverna. Não acho que está longe desse cenário ainda, mas certamente ajustar, né, assim, questão de aumentar empresas ligadas a commodities, né, empresas dolarizadas, empresas de petróleo, como a 3R Petróleo, Petrobras, um dos ativos que eu gosto bastante, estão nas carteiras recomendadas, Aura Minerals, que já estava na Small Caps, entrou na dividendos agora, então são esse tipo de ativos que pode trazer proteção nesse exato momento. Então, sim, tá, esse aumento das sanções, a continuação das sanções pode ter esse impacto sobre a gente e daqui a pouco, a segunda parte do programa, impacto inclusive sobre as commodities, né, de alimentos, como a proteína animal, que também vem sofrendo aqui com o preço do aumento dos alimentos, né, trigo, milho, soja, enfim, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Agora, as commodities subindo é algo que a gente tem visto desde, na verdade, as tensões se iniciando. Antes da guerra em si, de fato, eclodir, a gente já tinha preocupações sobre o preço das commodities. A gente tem visto a Bolsa Brasileira reagindo a esse cenário há vários dias. Existe uma preocupação sobre a inflação, não só aqui, como no mundo todo, como vocês bem citaram. Agora, eu gostaria de saber se isso meio que já está no jogo. Todo mundo já sabe que sim, a gente vai ter inflação, ela não vai ser só por aqui, ela vai ser em diversos países, e agora é ver o que mais pode vir de prejuízo a partir daí, ou em algum momento a gente espera que essa inflação perca força por alguma razão, qualquer que seja aí o desfecho entre Rússia e Ucrânia. O que a gente pode esperar dessa parte? Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para o professor, porque eu acho que essa resposta está um pouco na ponta da minha língua aqui, porque tem um conceito que a gente chama de assimetria aqui na Bolsa de Valores, né? Que é basicamente assimetria positiva, as possibilidades de você ganhar são muito mais do que a de perder. Pode ter assimetria negativa também, né? Você existe a possibilidade de ganhar, mas a possibilidade de perder é muito maior. Nesse caso, eu enxergo que como você tem uma possibilidade, como eu falei, a definição de risco, né? Isso não quer dizer que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade dessa escalada de conflitos, como o professor deixou bem claro aqui, essa possibilidade me leva, né, a pensar que essas questões de commodities, né, estão assimétricas, porque se esse conflito escala ainda mais, preço do petróleo é ainda mais para cima, ouro para cima, tá? Então, existe essa possibilidade, e eu tenho um monte de ativo hoje na Bolsa Brasileira que eu enxergo que está barato. Então, eu tenho a possibilidade de comprar empresas baratas que vão se beneficiar desse cenário. Como a gente está diante aqui de um aumento das commodities, que não é só por conta, como você bem deixou na pergunta, não é só por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia, isso já vinha acontecendo, e vinha acontecendo por conta de uma reabertura, por exemplo, no mundo inteiro, pós-pandemia. Então, existe na questão de oferta e demanda, voltando para esse assunto de commodities, uma demanda crescente pelas commodities e uma oferta que, nesse momento, não é crescente. Pelo contrário, está diminuindo, né? O único ponto que deve ser mantido no radar, especificamente na questão de oferta, é do petróleo, da discussão dos Estados Unidos voltando a conversar com o Irã. Hoje, né, se o Irã voltar a oferecer os barris de petróleo um grande produtor, aí você vai ter um aumento de oferta e o preço do petróleo aí sim pode cair. Mas eu vejo esse cenário, né, que se houver uma escalada dos conflitos, o preço é para cima. Agora, se não tiver, existe um aumento crescente de demanda que vai
ainda que o commodity pode recuar um pouco, a tendência é que ele se mantenha em patamares elevados. Então, nessa questão de assimetria, é por isso que mesmo já tendo subido, e parece que está um pouco no preço e tal, eu acho que esses casos extremos ainda não. Tá? Acho que ainda tem mais espaço sim, aí eu vou passar a palavra para o professor, ver se ele concorda comigo, né? Mas essa é a minha visão, e por isso que hoje eu prefiro estar um pouco posicionado em ativos defensivos diante desse cenário ligados a commodity, ouro, né? Concordo, Murilo, é exatamente isso. A gente tem, então, aí uma possibilidade de escalada da demanda das commodities de um lado, e ao mesmo tempo que a gente também tem riscos que podem fazer o preço se elevar. Então, essas duas coisas nos mostram que a gente pode estar diante de um cenário inflacionário que vai permanecer no ano de 2022. E isso é algo muito delicado para o Brasil, porque nós estamos diante de uma eleição geral, especialmente também de uma eleição presidencial. E essa eleição presidencial, ela depende muito da economia. A gente sabe que esse ano eleitoral, o tema não é mais a corrupção, como foi em 2018. O tema hoje, para o eleitor, é trabalho e emprego, especialmente aquilo que foi tirado dos brasileiros durante a pandemia. Saúde, trabalho e emprego. Mas, efetivamente, para você ter saúde, você precisa estar trabalhando, você precisa ter um emprego. Então, com a economia desandando, com a elevação de preços e a inflação, para não cair numa vala comum aqui, mas é o que a gente sabe que é verdade, que a inflação é, na realidade, um imposto pesado sobre os mais pobres, ela atinge muito mais a população mais pobre, então ela tendo reflexos na população mais pobre, que é a grande votante da eleição, a gente não pode esquecer que o Brasil não é um país rico, então a gente pode ter, diante do cenário de 2022, uma economia muito pressionada pela inflação, com juros altos, o que pode vir a tirar votos do presidente Bolsonaro. E também, se o presidente Bolsonaro quiser evitar isso e começar com ações populistas e distribuir dinheiro e tirar equilíbrio das contas públicas por causa disso, a gente sabe que vai ser uma bomba de efeito retardado que vai estourar lá na frente, por mais que segure a popularidade dele. Portanto, a economia está intimamente ligada à política em 2022 e a situação externa influencia a nossa economia, porque ela está ligada à inflação, às demandas das commodities e ao aumento das commodities no mercado internacional. Professor, a gente vai passar agora na sequência ao bloco de fechamento do mercado. Vou aqui dar uma resumida nas notícias, mas antes de fazer isso, eu gostaria de saber se tem alguma questão sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia que eu deixei de perguntar e o senhor acha que não poderia ter ficado de fora, então fica à vontade para fazer suas considerações, alguma coisa que eu acabei não incluindo aqui no roteiro. Por favor, o espaço é todo do senhor. Muito obrigado. Eu queria só dizer que eu acho que o resultado, se for positivo ao Ocidente, de que Putin também entrou numa guerra onde ele vai colher muitas coisas negativas. Se fala muito da estratégia de Putin, que Putin é um grande estrategista, mas também a gente tem que ser um pouco otimista do outro lado. E o que é esse otimismo? Significa que a União Europeia virou agora uma entidade que pensa em formar o seu próprio exército. Isso unificou a OTAN e fortaleceu a OTAN mais do que ela já estava anteriormente, ou seja, vários desdobramentos das ações do Putin fortalecem a unidade europeia e fortalecem os instrumentos de segurança mútuo entre os países da OTAN, o que, de certa forma, também fortalece a segurança no mundo. Então, na verdade, Putin pode estar ganhando no varejo, mas pode estar perdendo no atacado. Então, eu acho que a gente tem que manter isso muito sob análise, porque ainda terão muitos desdobramentos para frente. Mas, efetivamente, nós estamos vendo uma união entre os países do Ocidente como não se via há muito tempo, em tom uníssono, e trabalhando com as sanções pesadas, que eu acho que é o melhor caminho, é a melhor saída nesse momento.
Pessoal, a gente conversou com o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, Karina. Obrigado por estar aqui contigo e com o Murilo no Invest News. Contem sempre comigo quando precisar. Um grande abraço. Obrigada. Vamos falar de mercado então, pessoal. Vou dar uma resumida aqui nas notícias. Primeiro, claro,